Patrick Alves, muito obrigada por ter aceito o convite dos estadistas.pt. Começo por lhe perguntar como é que está a correr a campanha. Antes de mais, agradecer o vosso convite e cumprimentá-lo a si e todas as pessoas que acompanham este vosso canal de comunicação. Dizer-lhe que nós estamos já há alguns meses no terreno, em contacto com diferentes instituições que nós consideramos relevantes no território, neste círculo eleitoral, e posso lhe dizer que no terreno somos muitíssimo bem recebidos pelas pessoas e, portanto, eu posso fazer uma avaliação muito positiva da forma como a campanha eleitoral está a decorrer. Reside em Vila Real desde 1999. Podia-me fazer uma contextualização dos altos e baixos pelo qual a cidade tem vindo a passar? Muito bem. Deixe-me que lhe diga o seguinte. Eu, efetivamente, moro em Vila Real desde 1999. A altura em que vim estudar para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, universidade que eu escolhi para estudar, porque é a universidade da nossa região, e é, sem dúvida alguma, um polo fundamental e fulcral para o desenvolvimento deste território. E, portanto, nessa altura, eu decidi vir estudar para aqui. Como saberá, eu sou transmontano, tenho as minhas raízes familiares numa aldeia do concelho de Valpaços, em Vales, e também numa aldeia de Mursa, Jogo. Portanto, sou transmontano e decidi, obviamente, estudar aqui nesta universidade e fui fixando a minha morada na cidade de Vila Real, uma vez que, como também é do conhecimento geral, esta região tem vindo a enfrentar ao longo das últimas décadas uma forte pressão em termos de desertificação. Há também uma crescente dificuldade em termos de oportunidades de emprego e, obviamente, Vila Real, como o concelho, digamos assim, com uma maior população, um pouco mais que Chaves, é o concelho onde é mais fácil, digamos assim, encontrar oportunidades de emprego. E, portanto, esse foi o motivo. Obviamente, a cidade de Vila Real, em concreto, tem passado por algumas transformações, mas eu diria que o grande motor, como lhe dizia há pouco, dessas mesmas transformações é, sem dúvida alguma, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e é também, obviamente, a proximidade à região de Marcada do Douro, que é também um polo muito dinamizador, nomeadamente no que diz respeito às questões do turismo, que é uma atividade económica muitíssimo relevante para a região e que, obviamente, pode e deve ser ainda mais potenciada. Está a referir a questão do turismo e há pouco, antes de iniciarmos a gravação, disse-me que estava na zona histórica da cidade, cujos edifícios não têm portadas, não é? Está a ser difícil conseguir manter a zona histórica com as mesmas características de há uns anos atrás? Eu referi-me a uma questão arquitetónica exclusiva, ou pelo menos da habitação, onde estamos, digamos assim, a fazer esta entrevista, que efetivamente no seu alçado principal não tem portadas, por uma questão, na altura em que foi construída, uma questão urbanística. Obviamente, a questão da reabilitação dos centros históricos é uma questão muito importante, que deve merecer o acompanhamento necessário do poder político, nomeadamente em termos locais, e interessa, sobretudo, que nestes concelhos haja efetivamente a preocupação em termos de reabilitação urbana, de regeneração urbana e de manutenção destes núcleos mais característicos dos centros da cidade, obviamente não comprometendo a atualização necessária que deve existir em todo este património edificado e permitindo, obviamente, garantir os melhores padrões de qualidade de vida. Obviamente é importante que se reabilite o património edificado, mas é sobretudo importante que se criem neste território
ferramentas para a fixação de pessoas. E esse é um dos nossos principais motivos, digamos assim, o que mais nos move nesta candidatura. É, sem dúvida alguma, a fixação de pessoas e de empresas no Distrito de Vila Real, em concreto, e em todo o interior em geral. Como sabe, o CDS, ao longo dos anos, tem manifestado uma profunda preocupação no que diz respeito à coesão territorial e tem feito isso, nomeadamente, neste programa eleitoral que vamos levar a votos no próximo dia 6 de outubro. E lhe perguntar, na continuação deste seu raciocínio, que está, portanto, a terminar o mestrado na área da gestão pública, e nesse sentido, que gestão pública é que propõe para Vila Real? Obviamente, o que nós entendemos como fundamental, eu diria para Vila Real Distrito, mas também para todo o interior. E era precisamente sobre isso que eu lhe iria falar assim, e às pessoas que nos ouvem e veem através deste canal. Há uma necessidade urgente de fixar pessoas e empresas neste território. Uma das formas, e talvez a mais importante, terá que ser pela via fiscal. É por isso que o CDS defende um estatuto fiscal para o interior, um estatuto fiscal que permita, desde logo, reduzir para metade a taxa de IRS para todas as pessoas que tenham residência no interior do nosso país, apoiar também o investimento, como lhe dizia há pouco. É absolutamente fundamental que exista uma política de incentivo ao investimento no interior e à fixação de empresas no interior, e é por isso que o CDS tem também no seu programa eleitoral elencada a necessidade de redução do IRS para todas as empresas que tenham sede fiscal no interior, que gerem riqueza, que criem emprego e que investam nesta área do território, reduzindo assim o IRS até uma taxa de 10%. Mas há questões de contexto aqui nesta região que não podem ser de todo descuradas, nomeadamente as questões da mobilidade, o facto de nós termos nesta região autoestradas que têm um custo quilómetro dos mais caros do país e, portanto, é necessário que todos estes custos de contexto, quer os que têm que ver com as portagens, com os transportes, com os combustíveis, todas estas despesas devem ser alvo de dedução à coleta para pessoas e empresas que fixem a sua atividade e a sua residência nesta área do território. Estas questões são absolutamente fundamentais. Nós estamos a falar de uma região que, por exemplo, pouco ou nada irá, ou pouco ou nada beneficiou, pelo menos para já, por exemplo, com a medida deste governo de esquerda, relativamente à questão dos espaços sociais. Repare, neste momento, no interior do país e no distrito de Vila Real em particular, pagamos exatamente os mesmos impostos de outras regiões do nosso território e, por exemplo, não temos uma rede estruturada de transportes públicos. Ou seja, somos chamados a pagar exatamente o mesmo, à cabeça não temos exatamente os mesmos serviços disponíveis para as pessoas que habitam neste território. E por isso é absolutamente crucial que existam medidas excepcionais para o interior do país. E é por isso que nós defendemos este estatuto fiscal, defendemos também que possamos caminhar para a criação de uma zona económica especial no interior do nosso país. É verdade que este objetivo padece de negociação em Bruxelas, pois bem, nós dizemos, o CDS diz de forma clara, que seja dado esse passo. Porque, como lhe dizia,
esta região em particular tem uma série de particularidades que não podem ser esquecidas. E permita-me só dar-lhe aqui um outro exemplo, por falar em mobilidade. Nós temos um corredor ferroviário que terá cerca de um século, que é a linha do Douro. A linha do Douro é, no nosso ponto de vista, um canal de excelência em termos de transporte ferroviário que permitiria ligar o litoral do nosso país, nomeadamente a área do Porto, quer do Porto de Leixões, quer do aeroporto Francisco Sá Carneiro, e fazer essa ligação e essa interface com a vizinha Espanha e com o resto da Europa. Pois bem, este governo do Partido Socialista teima até à data em não incluir a revitalização de todo o traçado da linha do Douro e da sua ligação à Espanha no novo quadro comunitário. Nós, no CDS, consideramos há muito tempo que isso é um erro grave que lesa o distrito, este distrito em particular, mas outros distritos vizinhos aqui do interior, e que lesa também todo o nosso território. E, portanto, como vê, com este exemplo, nós não temos exatamente o mesmo acesso na área dos transportes que outras regiões do nosso país têm. Mas podia-lhe dar outros exemplos. Podia-lhe falar, por exemplo, na área da saúde. Como saberá também, nós temos neste território o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem unidades hospitalares em Chaves, em Vila Real, em Lamego, embora Lamego esteja fora deste distrito, e também uma unidade no Peso da Régua, que neste momento não está em funcionamento. E sobre este centro hospitalar, também dizer-lhe que padece de inúmeros problemas. E inúmeros problemas que vão desde logo com o desinvestimento que está a ser feito, nomeadamente na unidade hospitalar de Chaves, onde são prometidas obras há imenso tempo no bloco operatório, só para lhe dar um exemplo, ou na aquisição de alguns equipamentos, quer seja do acelerador linear, quer seja do mamógrafo também no Hospital de Chaves. Há uma série de investimentos que são necessários e que teimam a não ser feitos. Obviamente aparece sempre a promessa do investimento neste período eleitoral, mas não se tem, digamos assim, concretizado essa necessidade. E também aqui, como pode ver, em prejuízo das pessoas que estão neste território, porque não têm o mesmo acesso a serviços que outros nossos concidadãos têm em outras áreas do território. Eu dei-lhe aqui alguns exemplos, mas poder-lhe dar mais da necessidade. Mas já vamos continuar então a conversa. É que eu queria voltar um bocadinho atrás, quando estava a falar da questão da indústria. Eu sei que iniciou o seu percurso profissional precisamente voltado para a indústria e vi também que, portanto, a fábrica Continental Advanced Antena tem sido um caso de sucesso da indústria precisamente na zona de Vila Real. Tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista da atração de mão de obra qualificada para a região. Acha que é possível fazer mais neste sentido de cativar mais empresas para a zona? Eu não acho que é possível fazer mais. Eu digo que é necessário fazer mais. Citou um exemplo. Obviamente é uma multinacional que tem uma unidade aqui na cidade de Vila Real, é um grande empregador, mas a região precisa de outras unidades com dimensão semelhante ou com outras dimensões, não só no Concelho de Vila Real, como em outros territórios. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, como sabe, o Distrito de Vila Real tem 14 concelhos e tem alguns concelhos onde o envelhecimento populacional, a desertificação, são ainda mais exponenciados do que em Vila Real e Chaves. Nestes dois núcleos, a realidade é
bastante diferente do resto dos outros 12 concelhos. E, portanto, é absolutamente fundamental que haja uma política de captação de investimento para estas regiões do território. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, ao longo destes meses em que temos estado no terreno, temos reunido, quer com empresários, quer com associações que agregam empresários nesta região, e algo que é comum. Por um lado, estas questões que eu lhe referi há pouco, da necessidade de olharmos para este território, percebendo que há custos de contexto que são efetivamente diferentes de outros territórios, e dei-lhe aqui o exemplo da questão dos transportes, e depois há também a questão da desertificação. Repare, setores há, em termos empresariais, onde há necessidade de trabalhadores. Podia-lhe dar como exemplo o setor de transformação e exploração de rochas ornamentais. Podia-lhe dar como exemplo a agricultura, que é uma das atividades económicas fundamentais para esta região, onde há efetivamente necessidade de mão de obra. E, portanto, nós temos que conseguir, desculpe-me usar esta expressão, fazer uma corrida em duas pistas. Por um lado, nós temos que conseguir captar investimento e, em simultâneo, obviamente estando uma situação relacionada com a outra, temos que conseguir também captar massa humana e fixar pessoas neste território. Porque, repare, o exemplo da empresa que deu, onde trabalham algumas centenas de trabalhadores, pode não ser uma realidade em muitos dos concelhos do nosso distrito, onde não há mão de obra necessária para poder alavancar um projeto com esta dimensão neste momento. E por isso é fundamental que nós consigamos, por um lado, apoiar as empresas que já estão no terreno, apoiar as instituições do setor social que têm uma função muitíssimo importante, não só no apoio que dão às pessoas que delas dependem, mas também na fixação e na criação de postos de trabalho. Portanto, manter aqueles que já cá estão para conseguir, de certa forma, um efeito tampão em termos de fixação das pessoas que cá residem e depois, de uma forma concertada e com estratégia, captar novos investimentos para conseguir fixar mais pessoas e para poder, obviamente, ambicionar que outras empresas com dimensão se possam aqui fixar. Portanto, a questão que eu lhe referi há pouco deste estatuto fiscal para esta região é absolutamente fundamental, porque vai, de certa forma, alavancar e vai tornar esta região interessante em termos fiscais. E, como sabe, no nosso país, infelizmente, nós vivemos neste momento a maior carga fiscal dos últimos anos. Mas voltando só para não interromper o seu raciocínio relativamente à questão de captar pessoas para a região, tenho conhecimento que o Patrick também nasceu fora, em França, assim como tantas outras pessoas que são originalmente, os seus antepassados são originalmente da região. Também é possível captar essas pessoas e trazê-las de volta para Vila Real? Repare, se nós que somos transmontanos, que sentimos esta região, não acreditássemos que era possível, obviamente isto seria uma causa perdida. Obviamente que é possível. Mas para ser possível é necessário que haja vontade política de pensar o nosso país e o nosso território de forma diferente daquela que tem vindo a ser feita ao longo das últimas décadas. Repare, há uma situação em muitos concelhos e em muitas freguesias deste território de total abandono. E as pessoas sentem isso cotidianamente, sentem isso quando são encerrados serviços, sentem isso
quando há um investimento, e eu dei-lhe há pouco o exemplo dos espaços sociais, que foi acompanhado, se bem se recorda, nesta legislatura, também com uma sobrecarga fiscal, nomeadamente nos combustíveis. E repare, não podemos dizer às pessoas desta região que utilizem transportes públicos se eles não existirem. Não podemos ambicionar que as pessoas se fixem na região se temos unidades de saúde com debilidades e se essas unidades estão afastadas do território. Vou-lhe dar um exemplo. Recentemente, a unidade de cuidados na comunidade de Santa Marta de Naguião foi, de certa forma, deslocalizada para o município ao lado, para o município de Peso da Régua. Porquê? Porque faltam enfermeiros, por exemplo, no ACES, que serve esta área do território. E, portanto, todas estas questões, que são questões aparentemente pequenas, se vistas de uma forma isolada, todas elas vão contribuir para, digamos assim, o desinteresse que eventualmente algumas pessoas possam ter para se fixarem neste território. Agora, há algo que para nós é absolutamente claro, e para nós no CDS isso não nos deixa absolutamente dúvida alguma. Esta região e este distrito em particular têm potencialidades enormes que podem e devem ser aproveitadas, quer no setor primário, na agricultura, na floresta, obviamente na questão do turismo e também na indústria. Portanto, nós temos que conseguir, de uma forma transversal, pensar o território e perceber que nenhum país se pode permitir a ter um desenvolvimento equilibrado se não tiver um território coeso. E essa falta de coesão, no nosso ponto de vista, está a atingir proporções que efetivamente nos deixam, de certa forma, vulneráveis e que, não fixando pessoas aqui, vão criar uma pressão maior nas áreas de litoral, o que também não é bom, obviamente, para as pessoas que residem nessa área do território. Referiu há bocado que uma das medidas seria avançar com incentivos fiscais, tanto para as empresas como para as pessoas que aceitariam viver em Vila Real. Neste contexto, e sabe certamente que nos estamos a aproximar num contexto de crise económica mundial, que irá refletir-se na Europa e naturalmente também em Portugal. Caso venha a ser eleito, tem algum tipo de medidas preventivas para conseguir que, portanto, as pessoas de Vila Real não sintam tanto esta situação de crise que se aproxima? Repare, o nosso país passou por uma situação de emergência financeira recentemente. Foi a terceira vez, nestes anos de democracia, que nós tivemos que bater à porta do FMI. Foi a terceira vez também, é bom dizê-lo, pela mão do Partido Socialista. E, obviamente, desses erros deveria ter resultado, entendemos nós, uma maior aprendizagem. E uma aprendizagem, sobretudo, na perspectiva de tornar o nosso país e a nossa economia mais pujante. E, portanto, eu acho que o que é absolutamente fundamental é que o nosso país, e em particular esta região, possuam ferramentas que possam alavancar mais a criação de riqueza. Como sabe, o CDS tem uma matriz fortíssima em termos de vocação cristã e, portanto, a forma como nós nos preocupamos em ajudar o próximo, especialmente os mais necessitados, os idosos, as crianças,
é algo que está na nossa matriz. Mas para que nós consigamos, efetivamente, por um lado, melhorar as reformas, e reformas que nesta área do território são particularmente baixas, para que nós possamos ajudar os idosos, e é por isso que também defendemos uma rede de cuidadores no território, é necessário que o país tenha recursos para tal. E para ter recursos para tal é necessário que tenhamos uma economia mais pujante. E eu frisei muito esta questão ao longo desta conversa que estamos a ter. Num ano e num período em que há uma carga fiscal enormíssima, é necessário dar um sinal às famílias e às empresas. Porque só podemos ter uma sociedade e uma região melhor preparada para eventuais cenários de crise se tivermos uma economia pujante. Se tivermos, por exemplo, nesta região, um setor primário fortalecido, nomeadamente na área da agricultura. E deixe-me que lhe diga o seguinte, da experiência que nós temos no terreno, os pequenos agricultores dizem-nos como é que nós podemos investir se os projetos não são aprovados, usando, digamos, permita-me que use esta linguagem simples, se os projetos não são aprovados no Ministério da Agricultura. Como é que nós podemos modernizar as nossas explorações agrícolas se não vemos aprovados projetos de investimento, nomeadamente na modernização e na aquisição de novos equipamentos agrícolas e de novas alfaias agrícolas? Nós sentimos no terreno, por parte das pessoas, vontade de fazer mais por esta região. É preciso que sejam dadas ferramentas para que os que cá moram e os que nós queremos captar para a região tenham essas ferramentas para poder fazer mais e melhor em prol, eu não diria da região, eu diria sobretudo do país. Porque repare, e eu acho que esta questão é absolutamente fundamental. O Distrito de Vila Real elege 5 deputados. 5 deputados num universo que é de 230, e portanto é muito pouco. Mas se esses 5 deputados, que são deputados da nação, não perceberem que têm que ter uma voz ativa na defesa da região que os elegeu, e repara uma coisa, defender a região que os elegeu não significa que não tenham em consideração o todo nacional. Eu acho que há aqui uma dúvida que não deveria existir. Defender o interior e defender o Distrito de Vila Real é o passo primeiro para podermos defender um país mais equilibrado, mais justo e que ambicione melhor. Patrick, desculpe estar a interrompê-lo, mas estamos a chegar ao fim da nossa emissão e não podia deixar de lhe pedir para deixar uma mensagem aos portugueses neste momento de campanha anterior às eleições de 6 de outubro. Muito bem. Eu gostava de deixar uma mensagem, sobretudo, aos transmontanos e, em particular, aos vilarrealenses. E permita-me que use uma linguagem muito direta neste apelo, claro, digamos assim, de fim da nossa conversa. Como dizia há pouco, nós temos 5 deputados. 5 deputados que são, há várias décadas, do PS e do PSD. 5 deputados que não têm sabido, ao longo do tempo, ter uma voz firme na defesa da região. E deixe-me que lhe diga o seguinte, não podemos votar sempre da mesma forma, elegendo sempre os mesmos, ou seja, utilizando velhas receitas e esperando novos resultados. Portanto, o que nós, e o apelo que eu faço às pessoas que nos ouvem e veem, é que, sobretudo, leiam os programas eleitorais, vejam quais são os partidos que efetivamente assumem um compromisso com esta região e com este território. E, sobretudo, que percebam que é necessário ter uma voz diferente, uma voz que efetivamente esteja única e exclusivamente empenhada
com este território. E essa voz, entendemos nós, é a voz do CDS no distrito de Vila Real. E nós deixamos um compromisso com todos os eleitores deste distrito. Se nos derem um voto de confiança, nós tudo faremos para defender este território e esta gente que, volto a dizer, tanto tem feito ao longo destes séculos pela defesa do território e também dando o seu contributo para alavancar o nosso país. Portanto, esse é o apelo que eu faço. Não usem receitas antigas esperando resultados diferentes. Portanto, possam dar confiança a um partido que já deu mostras mais do que suficientes, permita-me a expressão, da sua preocupação com o território, com a agricultura, com o interior e, portanto, é esse o apelo que eu faço às pessoas. Patrick Alves, vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço-lhe imenso as suas palavras e espero que seja um até breve. Muito obrigado.